que a chapa esquentou. Eita. Guilherme Boulos protocolou uma notícia crime no Tribunal Superior Eleitoral contra Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas. Por quê? Isso porque o governador de São Paulo teria dito, na verdade, disse que há informações de inteligência que apontam que uma facção criminosa na capital paulista orientou pelo voto em Boulos. O relator será o ministro Nunes Marques. Em coletiva, o pissolista afirmou que a fala de Tarcísio é considerada crime eleitoral. Questionada sobre o caso, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, afirmou que se resposta existe, ela será dada juridicamente. Vamos debater essa questão? Claro. Vou começar aqui com o Henrique Kriegner para te fazer o giro aqui no sentido horário. Sempre me confundo. Cabeça. Só uma informação jurídica, se você me permitir. Com certeza. Primeiro, se houver base empírica e comprovada para esta afirmação, não é crime. Segundo, que se houve difamação, a difamação eleitoral, isso é juridiquês, mas é importante para saber. A difamação eleitoral é uma infração de menor potencial ofensivo, que admite transação penal e que, portanto, não leva à instauração de processo e, consequentemente, não leva à condenação. Acho que não vai chegar até esse ponto, mas me parece que é mais um gesto político. Pode ser que eu esteja errado, e é por isso que existe uma mesa com 4 excelentes debatedores. Henrique Kriegner, você é o primeiro deles. Capês, se o Boulos ficar adotando essa estratégia e um vitimismo depois dessas eleições, ele vai se apequenar muito mais ainda do que ele já se apequenou nesses últimos 4 anos, que marcaram aí a diferença e o esforço que ele precisou fazer para ter o mesmo resultado em 24 que ele teve em 2020. Não dá para ficar assumindo isso e dizer que ele está sendo prejudicado pelos outros. Olha, a fala do governador Tarcísio foi de fazer uma denúncia daquilo que ele ainda não apresentou à prova, mas creio eu que ele não seria leviano de falar isso sem uma prova, então ele deve ter, ele com certeza tem essas provas. Ele trouxe isso. Um repórter perguntou qual é o candidato que estava tendo a orientação de voto para esse candidato aqui na capital paulista. E ele disse, o candidato Boulos. Ele não disse que o Boulos havia firmado um acordo com o crime organizado, ele não afirmou que era o Boulos quem tinha pedido para que o crime organizado orientasse o voto. Quem tem um mínimo de trânsito em comunidades, na cidade de São Paulo e outros lugares também, sabe que o crime organizado, nesses lugares onde eles têm maior penetração, eles orientam voto sim. Na última eleição em 2022, era comum, você passava ali, as comunidades que eu tenho maior trânsito, eu passava ali, você via cartazes escrito, olha, tinha foto do presidente Bolsonaro e dizendo, deputados aliados ou deputados parceiros não podem entrar, não são bem-vindos, e com uma imagem de uma arma, ou seja, já dizendo qual seria a punição caso um candidato desse entrasse. Então, a gente sabe que isso acontece. Agora, o Tarcísio não fez isso. O erro, aí eu vou trazer aqui o ponto, que eu acho que foi um erro muito infeliz, foi de ter o prefeito Ricardo Nunes ali ao lado do Tarcísio durante esse anúncio. Eu creio que foi um erro infeliz porque não só ele é o prefeito, estava ali na qualidade de prefeito, mas ele também era candidato. Mas, Kriegner, se foi uma pergunta que foi feita, eu ia falar, Ricardo, sai para lá para eu responder? Mas não tinha jeito, se foi feita a pergunta, eu tinha que responder. Eu creio que o anúncio desse flagra, o anúncio dessa informação, não caiu bem. Não precisaria ter o prefeito ali naquele momento que ele estava fazendo o anúncio de uma observação. Não era uma notícia eleitoral, né? Não era uma coisa. Então, realmente aquilo ali não caiu bem. Mas com a fala do governador Tarcísio, não teve nenhum erro, não. Davi Andrade, isso aqui pode... como se diz na gíria, antiga gíria, né? O tiro sair pela culatra, né? Igual de revólver. Então, veja bem, Davi, a difamação, processo por difamação contra servidor público, agente político, ele admite exceção da verdade. E uma das formas para ser feita a exceção da verdade, formular a defesa, seria apresentar estas provas, porque isso elimina completamente o dolo de difamar. Sim. Houve vontade de informar e não dolo de difamar. E aí, com essa informação registrada oficialmente, num processo em que ele está se defendendo,
isso pode prejudicar ainda mais a imagem do candidato. Eu não sei se foi uma boa essa representação criminal. Talvez uma representação criminal torcendo para ser arquivada liminarmente. Davi Andrade. O Capê, você matou a charada. Juridicamente é fumaça, né? A gente falava no banco da faculdade, a gente falava o jus esperneandi, né? Capê, direito de espernear. Isso não é do latim, não. Isso era uma brincadeira. Eu acho que é o jus esperneandi aí, é o Boulos tentando fazer algum movimento de fumaça aí, não vai dar em nada. E aí eu penso também que nessa entrevista o governador Tarcísio respondeu como chefe do Executivo Paulista, não? Fizeram uma pergunta sobre segurança pública para ele respondeu como chefe do Executivo, respondendo com dados que ele tinha na mão. Não vejo nada, nem um cheiro, nem uma fumaça aí capaz de ainda mais tornar o governador inelegível, como foi feito no pedido, né? Fumaça, no meu modo de ver. Guilherme Mendes, fogo ou fumaça? Depende do ponto de vista, é fogo, depende do ponto de vista, é fumaça. Primeiro, a ministra Carmen Lúcia foi precisa dizer que a resposta jurídica, caso tenha se configurado alguma coisa... Eu gostei dessa, como é que é? Dependendo de fogo é fogo, dependendo de fumaça, não é fogo, não é fumaça. Porque é um muro que está queimando com a fumaça subindo. Vai, fala. Se você está dentro da fogueira, é fogo. Se está de fora, é fumaça. Tá certo. Não é bem assim? A ministra Carmen Lúcia foi precisa ao dizer que a resposta jurídica, se houver enquadramento, vai ser dada. A ação do Boulos, de verdade, acho que pode ser interpretada como o Kriegner falou, como um vitimismo. Duvido das consequências jurídicas, mas eu quero pontuar aqui que a fala do governador foi, no mínimo, imprópria. Não imprópria por ele ser o chefe do executivo e ter os dados. Se é que os dados são da inteligência, também não deveriam ter sido divulgados. Vamos deixar isso bem claro. E ele diz lá, temos informações da inteligência de que, se é da inteligência, está sob investigação, mantém sigilo, espera concluir. E, neste momento, divulgar alguma informação que, ainda que seja verídica, ainda que tenha sido obtido pela inteligência, num momento eleitoral, num dia de eleição, ao lado do candidato, não cai bem. Acho que isso não leva a nada e, eleitoralmente, também não teve importância alguma, porque se é verdade que a facção criminosa orientou o voto, a facção criminosa, então, perdeu, porque o candidato que, supostamente, ela direcionou o voto, foi derrotado. Acho que essa tentativa de associação de candidatos a crime não cai bem. Da mesma maneira que o presidente Jair Bolsonaro, por diversas vezes, condecorou milicianos, muitos condenados, outros mortos, outros presos, eu não posso dizer que ele é o candidato da milícia do Rio de Janeiro. Eu não posso dizer que a milícia do Rio de Janeiro orienta voto na família Bolsonaro. Isso não faz o menor sentido. Embora lá haja elos muito mais fortes, inclusive de frequentar casa e tudo mais, do que há nesse caso em que há uma informação suposta da inteligência sem nenhum tipo de comprovação. Volto a dizer, política é uma coisa, bandidagem e crime é outra. Tentar aproximar movimento criminoso, seja ele miliciano, seja ele de crime organizado, à política é um golpe que, para mim, não soa bem, não acrescenta em nada e, além de tudo, faz com que talvez a abstenção das pessoas aumente ainda mais. Porque se ele fala, bom, eu não vou, um candidato é da milícia, outro candidato é do PCC, eu não vou participar disso. E, nesse sentido, se o eleitor se abstém de votar, ele está certo. Nós temos que dizer o contrário. Política é a boa prática. Política é a prática do alinhamento de interesses de cidadãos de bem. Criminoso é outra coisa. Mas também tem uma coisa, Ricardo Rous. Há informações de que, pelo menos, no mínimo, 10 vereadores eleitos integram o PCC. Isso que foi divulgado. O PCC entrou forte mesmo na campanha, ele está bancando candidatos, está elegendo candidatos, que eu não tenho as informações que o governador Tarcísio, em tese, possui, então não vou fazer nenhum tipo de inclinação ou afirmação, mas que este é um fato comprovado, é. Então, nós temos que não evitar falar disso, mas extirpar a influência dessa organização criminosa da política. Ela está alastrando pelo litoral todo do estado e alastrando por todo o país, lavando dinheiro de todas as formas, e agora quer lavar dinheiro por meio de obra pública. O Guilherme Mendes pediu a palavra. Posso só fazer uma parte, só para complementar isso que você falou, Capês. Isso é verdade, foi dito, inclusive, por autoridades. Mas aí, então, fica mais caracterizada ainda a inconveniência da fala do governador. Porque
Contra outros candidatos, ele chegou e veio a público dizer, olha, o crime organizado orientou voto no fulano, no Beltrano, lá no Guarujá, lá na Baixada Santista. Não falou nada. Por que veio falar do Boulos agora? Não faz sentido. E olha lá, nós estamos falando, como você bem colocou, de candidatos eleitos. Então, destacar um suposto elo do crime com um candidato derrotado, qual é o sentido disso? Bom, de verdade, não vejo nenhum. Só para responder ao seu parte, o governador apontou, sim, que o crime organizado elegeu vários vereadores no Estado. Mas não nominalmente. Vários vereadores, se foi nominalmente ou não, ele respondeu uma pergunta direta que foi feita a ele. Sim, mas não precisava ter dito, Ele né? respondeu algumas perguntas, num programa, inclusive, que ele participou aqui no Direto ao Ponto, ele respondeu a esta pergunta, que, se não me engano, acho que fui eu que fiz para ele essa pergunta, e ele disse, sim, o crime organizado está infiltrado na política e está elegendo vereadores, afirmou. Agora, se foi feita uma pergunta específica com relação... Ou ele diz, não sei, ou ele diz, não quero responder, ou não ele convém responde. Falar, não convém falar. Responde. Sim, mas Concorda? Que foi o que aconteceu nos outros casos. Mas tem tantas operações aí que são realizadas há 2 dias de eleições. Exato. Também, né? E ninguém contesta. Então, vamos falar agora, Ricardo Rose. Gente, é um joguete político que nós estamos aqui discutindo nada somado ao absoluto nada. Dizer que o governador Tarcísio tinha alguma intenção de ligar A com B no meio de uma eleição que estava dando que o prefeito ganhou por quase 20 pontos, no dia da eleição, sequer que o governador citou, ele foi incitado a falar. Uma jornalista perguntou, ele falou de uma operação genericamente. A jornalista ficou clara, ela perguntou em alto e bom tom, que candidato? O governador não falou, olha, foi o candidato tal, foi uma indicação para esse aqui, abração. Não teve interferência nenhuma na eleição. É um joguete político do Boulos. Aí ele fez lá a queixa-crime dele. Muito provavelmente, como disse a ministra Carmen Lúcia, vai ter uma resposta jurídica de arquive-se isso, segue a vida, você perdeu, acabou a conversa. No aniversário do presidente Lula não teve Boulos. Esse é o resumo da história aqui. Agora sim, uma coisa importante, séria, que deve ser analisada pela polícia, se tem realmente, como o governador falou, e eu acredito que tenha, e tenha muitos vereadores, talvez até prefeitos realmente, que foram eleitos com dinheiro e com interesse do crime organizado. Aí isso tem que ser investigado e a gente tem que punir isso rigidamente para evitar que o crime organizado se envolva na política aqui no estado de São Paulo. Agora, independentemente da figura do Guilherme Boulos, que parece que ele rejeitou, ele repudiou a afirmação desse suposto apoio. Então, independentemente dele ter recebido apoio ou não, a repressão criminal manifesta um repúdio dele à possibilidade de que tenha havido este apoio. Então, eu quero comentar não a reação do Guilherme Boulos, eu quero comentar o fato do primeiro comando da capital emitir ordem para que haja voto em determinado candidato a prefeito. Quer o candidato goste, quer o candidato não goste. Quer o candidato diga, eu não quero o apoio de vocês, quer ele diga, eu quero o apoio. O fato em si, que deve ser investigado, é este apoio. Exato. Porque isso indica uma tendência da organização criminosa de manifestar interesse político. E isso é muito ruim, porque lugar de organização criminosa é na cadeia, não é influenciando em eleição ou... Como ela domina determinadas áreas, você sabe que a polícia, para entrar lá, entra só atirando. E faz da população que vive naquela área sua vítima, seus reféns. Ele não pode dominar essa área e exigir dessas pessoas determinado voto, porque ele está retirando delas a liberdade de consciência, a liberdade de voto. Porque se não houver voto ali, se as urnas não apontarem voto, há sanções para aquela população. E muitas vezes sanções de ordem física com eliminação. Esse é o fato, a meu ver, mais importante do que a própria representação ou o fato do Guilherme Boulos ter se sentido ofendido. É a investigação daquele fato concreto em si, Ricardo Kriegner. Exato. Henrique Kriegner. Só para comentar o Ricardo Capês Rose. aqui... Henrique Rose e Ricardo Kriegner. É que ele sabia que o Ricardo queria fazer um complemento à fala dele. Capês, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas vale lembrar que no primeiro turno das eleições, no Centro de Detenções Provisórias, Guilherme Boulos foi o primeiro colocado no voto de quem estava preso, dos detentos. Sim. Então, eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas vale lembrar que esses detentos votaram em primeiro lugar no Boulos. Essa interferência... Uma informação também, na entrevista do Direto ao Ponto, além do governador, esteve presente o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Silmar Fernandes. O desembargador Silmar Fernandes, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que é a Suprema Corte Eleitoral do Estado de São Paulo. Ele afirmou categoricamente que 10 vereadores
eleitos, não especificou aí no município quem são. Esses 10 vereadores eleitos integram o primeiro comando da capital. Então, se existe isso, se há uma orientação do primeiro comando, seja para votar no determinado vereador, para votar num prefeito, tenho certeza que os candidatos a prefeito diriam, não façam isso, não sigam essa orientação. Tenho certeza que não vamos acusar ninguém. Mas é gravíssimo o fato deles estarem, mesmo sem haver pedido, estarem orientando para que se proceda a uma votação nesse ou naquele candidato, seja lá quem for. Exato. E olha, Capês, para quem mora, quem aqui da capital mora do outro lado do Rio, sabe muito bem que essa é a realidade que acontece eleição após eleição. É muito próximo. Se você está ali num bairro, você está ali muito próximo de comunidades, o trânsito é muito mais comum, muito mais a interação também. E isso é uma realidade, a gente sabe disso. Eu já tive a experiência de ser candidato aqui na capital, em São Paulo, e sei também de lugares em que eu fui enxotado para fora justamente porque eu não tinha acordo com o comando daquela comunidade. E outros que ali me propuseram um determinado acordo, que eu não fiz e nunca vou fazer na minha vida. Agora, a gente sabe que isso acontece e essa tentativa, ela é acompanhada também. Quando as pessoas trazem esses posicionamentos, elas não vão simplesmente votar porque elas concordaram ou discordaram. O que você trouxe é muito real, Capês. Existem punições se nas urnas daquela região o candidato XYZ não for eleito. Porque aí o comando vai estar de olho sim e vai punir aquela população de uma forma ou de outra. Então, essa questão toda que a gente está vendo aqui agora não é novidade. Para quem está acompanhando, quem vive perto, quem mora nas comunidades, quem conhece um pouco mais essa realidade, sabe que é assim. E quando não tem um candidato específico e que o comando não fecha a questão naquela cidade ou naquele bairro, ele abre algumas possibilidades. Isso também é uma prática mais comum. E aí, quando abre as possibilidades, você tem ali 2 ou 3 nomes que você pode escolher, mas nunca é uma decisão livre que você pode tomar escolhendo um candidato talvez fora daquele rol de opções que o comando apresenta para você. Davi Andrade, o crime organizado ele forma, de acordo com todos os cientistas políticos, juristas que estudam o fenômeno, ele forma um Estado paralelo. Sim. É um Estado que concorre com o Estado oficial. Agora, no momento em que ele entra na política e consegue eleger seus representantes, o Estado paralelo se torna um narco-estado. Sim. E é preciso que o Brasil esteja de olho nisso e que os políticos estejam, independentemente das suas ideologias ou das suas orientações, unidos para impedir que isso aconteça. Sem dúvida, Capês. E como você disse muito bem, o mais grave nessa situação toda não é haver um salve do PCC em favor de um ou de outro candidato, é haver o salve, né? Quer dizer, aí mostra claramente a influência do crime organizado na vida política do Brasil, já está entranhado mesmo. São candidatos no Brasil inteiro, eleitos pelo crime organizado, né? É um poder muito poderoso. Em algumas regiões, a Capês, no próprio Rio de Janeiro, suplanta o próprio Estado. É um Estado paralelo que já suplanta a presença do próprio Estado. Em algumas regiões do Rio, o Estado não chega. Não chega de forma nenhuma, né? Então, isso é muito grave. Eu estava vendo um estudo, Capês, até do Banco Mundial, em relação ao impacto do crime organizado e da violência no PIB das nações. No Brasil, especificamente, esse estudo aponta que essa violência impacta algo em torno de 1,8% do PIB. 1,8%, seja pela perda de vidas produtivas, seja pela falta de pagamento de tributos, evidentemente, com um dinheiro que circula aqui, que é do crime, não vai pagar tributo, né? A não ser quando lavado. Então, vejam, é uma consequência grave. E outro dado importante, que mostra muito da força do crime organizado no Brasil. O Brasil já é o segundo mercado consumidor de cocaína no mundo. No mundo. Só perde para os Estados Unidos. Gente, nós estamos vivendo, como você disse, Capês, um narcogoverno, um narcotráfico que governa em paralelo ao governo oficial. Isso é muito grave. E, é claro, a influência nas eleições, não precisa nem dizer, né, gente? Isso é fato. Isso é fato. E contra fato não há argumentos, né? Exato. Agora, o Guilherme Mendes, uma pergunta aqui chegou para nós aqui no chat. Reclama, por que preso vota? Por que o preso vota? Então, o artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal diz: os direitos políticos ficam suspensos enquanto durar a condenação criminal.
Mas isso só vale para preso que está condenado em definitivo, quando não cabe mais nenhum recurso. Se a condenação, a gente usa um juridiquês, transitou em julgado, quer dizer, não cabe mais recurso, aí ele fica com os direitos políticos suspensos enquanto cumprir a sua pena. Ocorre que no Brasil nós temos aí uns 210 mil presos provisórios. Prisão preventiva, prisão temporária, etc. Este preso provisório, como ele não foi condenado, ele ainda não tem os seus direitos políticos suspensos. Então, ele pode votar. Ocorre? Agora, o crime organizado não influencia só o voto de preso. Ele atua fora dos limites do cárcere. Então, ele influencia principalmente a população miserável, honesta e trabalhadora, vulnerável, que está ali submetida às suas garras. Guilherme Mendes, você que trabalhou como controlador geral do município, portanto, combateu a corrupção, você que é especialista em direito eleitoral, há divergências ideológicas a determinados pontos em que todos nós convergimos, que é essa questão do combate ao crime organizado. Como você vê a entrada do crime organizado na política, da forma como está entrando, inclusive orientando o voto num ou no outro candidato, não importa quem seja? Essa, sem dúvida, é a questão a se tratar tanto nas próximas eleições de 26, quanto ainda mais nas eleições de 28, dado que a interferência em âmbito municipal, ela se faz sentir de uma forma muito mais aguda do que numa eleição majoritária, em que você tem milhões de votos envolvidos. E aí a participação do crime, ela é diluída a ponto de talvez não conseguir fazer um deputado estadual ou um deputado federal. Mas num município pequeno, em que por vezes você elege um vereador com 100, 200, 300 votos, ou até mesmo aqui na Grande São Paulo, com 1.000, 1.200 votos, a interferência do crime pode significar, sim, a eleição de uns e a derrota de outros. Então, em âmbito municipal, sem dúvida, se faz sentir mais a atuação do crime. Agora, como lidar com essa questão? Esse é o grande desafio. Porque existem candidatos que muitas vezes podem ser ex-criminosos, como nós já vimos aqui, até mesmo na Grande São Paulo, candidatos concorrendo, como podem ter aqueles que não eram criminosos, mas recebem um apoio velado do crime. Ninguém tem na testa pertencente à organização XYZ. Então, esse trabalho de investigação é muito complexo e passa, sobretudo, sobre o dinheiro. Buscar a origem dos dinheiros das campanhas, buscar a origem do dinheiro daquele tipo de empresa que tem algum tipo de contrato público ou que então exerce alguma atividade, e a gente cansou de falar aqui das relações aqui na capital com empresas de transporte, com organizações sociais. Esse talvez seja o único caminho possível para que o Estado faça uma persecução legítima, não aponte, não indique beneficiários de forma negligente, de forma imprudente, como eu achei que foi a fala do governador, e também da mesma forma como aconteceu no Rio de Janeiro com o ex-presidente Bolsonaro, e que a gente combata, assim, o crime de forma sistêmica, não de forma pontual. O crime apoia o candidato X, Y, Z, eu vou atrás. Não. Tem que ser atrás, porque da mesma maneira que o crime não tem nome de preferência, ele também não tem bandeiras ideológicas e nem partidárias. Ele quer ocupar o espaço por ocupar. Quer ter a cadeira de prefeito, quer ter a cadeira de governador e quer ter, sobretudo, contratos públicos robustos para fazer com que o dinheiro entre de forma lícita, não lavando parte da origem dos recursos de origem ilícita, não é? E o alvo principal das organizações criminosas não são os prefeitos e governadores, são os parlamentares. Eles querem influenciar em emenda parlamentar e querem influenciar na pressão que o legislativo exerce sobre o chefe do executivo para a celebração de contratos. Por quê? Porque apoiar um vereador, por exemplo, chama muito menos a atenção do que apoiar um prefeito. E a gente tem visto, Rose, às vezes em câmaras municipais menores, os vereadores simulam ali um impeachment do prefeito, tomam a prefeitura e avançam como gafanhotos nos contratos públicos. Capê, você falou uma coisa muito importante. O que acontece muitas vezes com o crime organizado é que campanhas de candidatos a vereador, isso eu também vi acontecer, não conseguem penetrar determinadas comunidades.
E é muito difícil de combater isso, não é uma coisa simples não, porque o candidato a vereador está fazendo sua campanha, ele vai a equipe dele lá com um papelzinho e tal, vai entrar numa comunidade e ela é proibida de entrar. Então aquele vereador não entra, vários candidatos, só os vereadores que aquele grupo criminoso permite que entre naquela determinada região. E isso é muito complexo. Daí a importância do voto digital, da internet dentro do processo da disseminação da informação nas campanhas eleitorais. O que nos leva a uma outra questão, a lógica da proibição. O que a gente tem uma discussão muito grande hoje em Brasília sobre proibir ou não proibir, o que pode, o que não pode, óbvio, tudo tem que ter um regramento, porém, com o olhar que nós temos e a dificuldade que a gente vê, por exemplo, na esquerda brasileira de transitar nas redes sociais, que hoje é um domínio muito mais amplo, quem tem mais essa facilidade é a direita, de poder fazer campanha de forma digital. Então, a internet tem um papel preponderante aí, Capesca, o que você falou é um fato. O crime organizado se infiltra com muito mais facilidade nas campanhas do legislativo. E essa é uma posição. Nós aqui no Linha de Frente continuaremos na linha de frente denunciando e apontando o dedo na ferida das organizações criminosas, em especial, Primeiro Comando da Capital.